Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula ao vivo, né? Mais uma interpretação de modelo. Aproveitar essa live para a gente fazer a interpretação de mais um modelo e hoje a gente vai ver a construção desse modelo aqui, tá? Então a gente vai ver a construção de um top, onde através da técnica da moagem a gente vai fazer a construção dessa região superior e a gente consegue observar que na região superior do decote a gente vai ter um efeito, tá? E esse efeito ele é causado pelo o volume, tá? Então a gente vai trabalhar com uma faixa reta, na verdade, e com essa faixa reta a gente vai construir o volume. E esse volume ele vai se dar através da técnica do franzido, tá? O único segredo desse efeito que a gente vai ter no decote assimétrico é que esse efeito ele é construído com a tela dupla. Ou seja, é um efeito que a gente tem algo como se fosse bufante graças à dobra dessa tela. E isso é interessante a gente já fazer a construção com esse efeito, porque posteriormente a gente vai ter no modelo esse tipo de estrutura, tá? Então, o primeiro passo para a gente fazer a construção desse modelo é entender que ele é um modelo um ombro só. Então a gente precisa de uma tela que vai atingir as duas regiões, tanto um lado quanto o outro, tá? Quando se trata de um modelo que é simétrico, a gente só faz a construção da metade, tá? A gente não precisa fazer a construção dos dois lados. Então eu vou começar posicionando a minha tela aqui, respeitando a nossa altura de construção do modelo, que seria da região da cintura até a altura do nosso decote. Então vou começar posicionando aqui, prendendo a nossa linha de centro. Quem tiver dúvidas pode estar deixando no ícone de perguntas, que daqui a pouquinho eu vou estar respondendo vocês, tá? Esse vai ser o nosso lado que a gente vai ter o ombro, tá? E o outro lado a gente não vai ter o ombro, então eu vou descer até a altura da cava o outro lado, tá? Primeiro passo é trazer aqui, ó, para a lateral, fazendo esse movimento. E eu tenho duas opções. Eu posso trabalhar ajustando essa região e trabalhar a região traseira sem pence e sem recorte nenhum. Ou eu posso trabalhar com esse efeito, onde eu venho com o caimento reto e depois eu construo o recorte, tá? Então, eu vou fazer a construção respeitando esse caimento, porque na região da frente a gente vai ter que ter o recorte, tá bom? Então, eu vou trazer com o caimento reto em direção a lateral, aqui vou prender na altura da cava. Do jeito que está caindo o nosso volume aqui, o nosso tecido, eu só vou prender na lateral até atingir a altura da cintura. Depois de fazer esse movimento, eu vou ajustar a região do ombro e vou prender aqui na região superior, tá? Depois de prender a região superior no ombro, eu vou juntar aqui todo o volume que me sobrou para a construção de pence e vou construir a pence na região da cintura. Então, vou juntar esse volume e vou prender aqui nessa região, tá? Gente, quem tiver dúvidas durante a construção pode deixar aqui no ícone de perguntas que tem na região inferior, que daqui a pouquinho eu estou respondendo vocês, tá bom? Então eu vou prender aqui todo o volume que seria da minha pence e a gente vai começar a ajustar excessos. A gente vai começar a eliminar excessos aqui. Então vou eliminar já o excesso dessa região. Aqui eu vou descer um pouco o alfinete porque está bem alto. E vou eliminar o excesso que seria da nossa cava também e o excesso da região superior, tá? Na região da cintura eu vou fazer picos para se ajustar melhor. E vou organizando toda essa nossa construção, ok? Aqui eu estou construindo uma pence, mas aí essa pence a gente vai transformar em recorte, tá? Então, inicialmente a gente trabalha com a pence mesmo, e depois a gente faz a marcação em um formato de recorte. Nessa outra lateral eu vou trabalhar com o mesmo movimento, ó. Vou trazer em direção à altura da cava, vou prender aqui na altura da nossa cava. Do jeito que está caindo a nossa tela, eu só vou prender na lateral até atingir a altura da cintura.
Então, vou prender aqui até atingir a altura da cintura. O restante do volume que está sobrando, novamente eu vou construir aqui a minha pence, igual eu fiz no outro lado, tá? Outra opção também pode ser copiar essa pence para o outro lado. Mas no caso dessa construção, que ela é assimétrica, é mais interessante a gente construir os dois lados, porque a gente vai fazer a construção do recorte. E aí a gente pode se guiar pela nossa linha de pence que vai ter no manequim. Já vou eliminar aqui o excesso de toda essa região, né, do nosso decote, para a gente conseguir construir o formato do decote. E vou soltar aqui a nossa linha de centro, tá? Depois que eu soltar a nossa linha de centro, eu vou manter presa aqui mais ou menos essa altura na região do decote. E aí eu vou ajustar a folga que eu ganhei no meu decote. Sempre que eu elimino o excesso numa região enviesada, eu volto a ajustar novamente essa região. Então eu vou fazer esse movimento ajustando para a lateral e vou fazer esse movimento ajustando em direção ao ombro, tá? Então eu vou soltando e vou ajustando esse volume. Ok? Aqui, ó, vou ajustar novamente, falta os piques para a tela se comportar melhor. Então eu faço os piques na região da cintura e ajusto novamente. Aqui eu vou prender o volume que está sobrando nessa região e nós já vamos marcar os recortes dessa nossa construção. Então eu vou vir aqui marcando a nossa pence de um lado e do outro. E para que essa pence seja recorte, eu preciso traçar uma linha que pode ser reta, subindo aqui, ou eu posso determinar um formato que eu quero que ela siga. Vou marcar a região da nossa cava, então eu vou trazer uma cava um pouco mais aberta. E vou trazer para a lateral. Vou marcar a nossa costura lateral e a região da cintura do nosso modelo. Do outro lado também a nossa costura lateral, vou marcar a pence de um lado e do outro, para que ela se torne recorte. Eu vou subir aqui essa linha que vai ser o recorte de toda a construção. Desculpa. E para a região do ombro, eu vou traçar aqui, para a região do decote, eu vou traçar aqui o formato que eu desejo para esse recorte, tá? Depois disso, eu posso traçar as demais informações de construção do nosso modelo. Posso aproveitar a linha de centro para indicar o sentido do fio. Posso colocar que eu preciso cortar isso uma única vez. Se eu vou fazer forrado, eu posso colocar 2 vezes e fazer as alterações de ajuste do nosso forro, tá? Qualquer dúvida, pessoal, podem estar deixando aqui no ícone de perguntas, onde tem essa interrogaçãozinha, que daqui a pouco eu estou respondendo vocês. Para o outro lado, para a região da frente, né, eu vou posicionar a minha tela no centro do meu manequim, tá? Então eu começo posicionando a minha tela respeitando a altura da minha cintura, né? Que a minha construção vai da altura da cintura até a altura do decote que eu vou trabalhar. Então o primeiro passo é prender toda essa nossa linha de centro. Depois de prender essa linha de centro, novamente eu venho com a lógica que a gente utilizou na região traseira. Então, ó, vou trazer a minha tela respeitando o caimento do tecido para a lateral, tá? Respeitando o caimento reto. Depois de fazer esse movimento, do jeito que tá o caimento aqui, ó, da minha tela na lateral, eu só faço prender com os alfinetes na lateral. Então, vou prender essa região. E o que me sobrou de volume aqui, eu vou prender para construir a nossa pence, que no caso aqui a gente vai transformar em recorte, tá, gente? Então, vou prender aqui todo esse volume com os alfinetes. E para essa outra lateral, vou fazer o mesmo movimento. Ó. Primeiro eu vou trazer respeitando o caimento, né, o sentido do fio para a lateral. Para fazer esse movimento, eu preciso trabalhar o olhar, né,
para conseguir observar o caimento do tecido. Ou com o manequim marcado, né? Geralmente a gente tem um manequim com as marcações de busto, cintura e quadril. A gente consegue fazer o posicionamento dessa tela sem se preocupar com essa observação, né? Essa observação mais livre. Então eu vou prender aqui toda a minha pence, né? Todo esse volume de pence que eu vou transformar em recorte. E eu vou seguir o mesmo direcionamento que eu trabalhei na região traseira. Então, o que é que houve na região traseira? Eu joguei todo o direcionamento do recorte aqui para cima. Pode ser que alguém queira trabalhar ele estilo princesa, jogando para a lateral. Também não tem nenhum problema. Mas antes disso, eu já vou dar uma eliminada aqui no excesso dessa região, em direção ao ombro. Aqui eu vou trazer essa região com o comportamento reto, ó, fazendo esse movimento, eu já vou ajustar na lateral e na região da minha cava. Então eu já vou prender aqui na região superior, no ombro, e vou eliminar o excesso de toda essa região. Tá sobrando excesso aqui na região do ombro, eu vou eliminar também. Como eu eliminei o excesso numa região que é cava, que é enviesada, eu volto a ajustar novamente para que eu não tenha folga nessa minha construção. Vou prender. E aqui eu já vou aproveitar, ó, e vou construir o restante da minha pence, né, e do meu recorte. Na região traseira, a gente não tem esse volume subindo, né? A gente observa que em um determinado ponto para cima, a gente só faz traçar reto. Mas aqui, como a gente tem o volume do busto, a gente tem esse tipo de comportamento. Vai ter volume aqui para a região superior que a gente precisa ajustar. Então, dúvidas vocês podem deixar aqui no ícone de perguntas, tá? Daqui a pouquinho eu estou respondendo. Então, ó, vou continuar prendendo toda essa minha região. Vou juntar aqui esse volume, ó. E vou prender construindo uma pence em direção ao ombro. Essa pence vai ser a continuação do nosso recorte da região do busto. E vou prender aqui na altura do nosso ombro. Para essa região a mesma coisa. Já vou soltar a minha linha de centro. É importante soltar essa região da linha de centro. E aí eu vou aproveitar, ó, todo o excesso que eu tiver aqui e vou construir também o restante da minha pence. E aí eu já faço o ajuste da região do meu decote para eu não ter folga no meu decote. Então vou prender aqui todo esse volume até finalizar aqui a altura do nosso decote. Vou fazer picos na região da cintura, como a gente fez na região traseira. E vou ajustar melhor, se necessário, né? Se eu observar que está tendo folga, eu volto e ajusto novamente, ó. Então aqui eu tenho leve folga na região do nosso recorte. E aqui, novamente, ó, uma leve folga. Vou vir aqui com o alfinete e vou prender essa região, tá? Vou eliminar um pouco o excesso aqui da lateral. E vamos fazer as marcações, tá? Aqui a gente já finalizou a região da frente e nós vamos fazer as marcações. Então eu vou marcar aqui todo o nosso decote. No modelo a gente está tendo um decote um pouco mais baixo, tá, gente? Então, ó, vou descer aqui um pouco mais baixo, eu estou fazendo a observação, né? E vou trazer em direção ao ombro. Vou marcar a região do ombro. Vou marcar aqui também a região da minha cava. Se eu quiser uma cava mais aberta, eu também posso traçar. Vou marcar aqui a região da cintura. Ó, toda a nossa cintura. Vou marcar aqui a costura lateral. E vou marcar todo o nosso recorte. Então, o recorte eu marco aqui de um lado e do outro, tá? Fazendo essa movimentação. Aqui em cima, a mesma coisa. Marco o meu recorte.
Como eu não estou aqui trabalhando com a linha de altura de busto, para não perder o ponto de encontro dessas regiões e do volume na hora da montagem, eu vou marcar um pique aqui, ó, de um lado e do outro para ajudar o encontro e a distribuição do volume na hora que a gente for montar esse tipo de modelo, tá? Para a construção do nosso volume, eu utilizei a regra de 1,5, tá? Então, o meu volume ele vai atingir aqui, ó, só esse nosso decote frente, e eu estou trabalhando com 1,5, né, dessa proporção para a gente ter volume para fazer a construção do modelo. Eu não visualizei tanto volume assim no modelo, então quem desejar colocar mais volume pode colocar também, né? Fica a critério essa questão da interpretação. Aqui eu vou trabalhar com a minha tela dobrada, ó. Então eu estou trabalhando com o dobro do que seria a nossa largura. E eu vou trabalhar transpassando aqui esse volume. Então eu vou fazer esse movimento e vou começar a posicionar a minha tela aqui na região inicial do nosso ombro. Então a gente vai trabalhar aqui com o efeito de franzido ou de pregas, tá? Não vai ter muita diferença comportamental a utilização dessas duas técnicas. Então vou começar a fazer o posicionamento da minha tela e vou começar a fazer a distribuição do volume de forma proporcional, tá? Outra dica para quem quiser fazer o trabalho com franzido, né, não quiser fazer esse efeito aqui com as pregas diretamente com o alfinete, é utilizar a agulha e linha, tá? Então, com a agulha e linha, a gente consegue transpassar todo o volume, né, toda a nossa tela, e depois vir ajustando e posicionando e fazendo a distribuição de forma mais uniforme, tá? Como eu estou trabalhando com pregas, aqui eu estou posicionando algumas pequenas pregas e jogando o nosso volume. Oi, Alisson, boa tarde, olá, Ateliê Gaberi, tudo bem? Então, gente, ó, estou posicionando aqui a nossa tela, respeitando o movimento que a gente iniciou, né? E vou fazendo as pregas de distribuição desse volume, tá? Lembrando que como a gente está trabalhando aqui com algodão cru, a gente não vai ter esse efeito tão solto como, por exemplo, no nosso modelo, tá? Para a construção do modelo com esse efeito que a gente está tendo na imagem, a gente precisa trabalhar, por exemplo, nesse modelo aí, um organza, tá? Um organza traria esse efeito que a gente está tendo no nosso modelo, né? Que é um efeito mais solto e mais armado ao mesmo tempo, tá? Com esse comportamento leve. Aqui o algodão cru, a gente não tem esse comportamento mais leve, né? Então a gente tem toda essa estrutura meio armada, né? Conforme a gente está visualizando aqui na nossa construção, tá? Então eu estou fazendo o efeito de construção de pregas e novamente, como eu falei para vocês, vocês também podem trabalhar com o efeito de franzido, tá? Não vai ter muita diferença, não vai ter quase nenhuma diferença comportamental, tá? E aqui eu já estou finalizando a construção desse nosso efeito. Ó, vou finalizar aqui na lateral. E aí, como eu fiz a construção com pregas, tá? O ideal é a gente marcar as pregas. Então, digamos que você vai trabalhar aí com 5 ou 6 pregas, ou 7, 8, 9, 10, é interessante você marcar cada uma delas onde você está fazendo as pregas, ó. Então eu marco com pix, onde está cada uma dessas preguinhas, tá? E aí eu posso marcar tanto dentro quanto fora. E eu posso colocar uma setinha indicando a direção de dobra dessas pregas também, tá? Isso é uma dica para na hora da construção não perder essa informação.
E outra possibilidade para quem estiver trabalhando com franzido, né, que vai dar uma facilitada nessa questão de informação, é você medir a região do decote, né, onde você está fazendo o posicionamento. Então, ó, você vai pegar essa medida do decote, eu estou tendo aqui cerca de 24, assim, medindo de uma forma bem aleatória, tá? Mas aí medindo, normalmente vocês vão ter a medida, vamos supor 24, e você vai anotar essa informação aqui, que você precisa franzir essa região, essa estrutura, até atingir 24 centímetros, tá bom? E aí a gente tem finalizado a nossa construção. Dúvidas, pessoal? Só para finalizar aqui, ó, mostrando para vocês o nosso modelo, né? A gente seguindo aqui a mesma lógica de construção desse modelo, a gente não tem o efeito tão idêntico, né, por causa do tipo de tecido, né? No algodão cru, a gente não vai conseguir esse efeito tão leve como na organza. Mas o indicado é que vocês, na hora de construir o modelo, podem trabalhar também. A gente faz a construção com o algodão cru, né, a nossa tela inicial, e depois pode passar para o tecido, que vai ser o tecido final de construção, que no caso aqui desse modelo pode ser a organza, esse efeito, e algum outro tecido para a região inferior, tá bom? Quero lembrar que essa live ela não fica salva aqui no Instagram, então eu vou salvar ela e vou jogar na página do YouTube, né, no meu canal do YouTube, que é o Fashion Mulage Alisson Lima, e lá possuem várias outras aulas, né, que vocês podem estar acompanhando e consultando o conteúdo, tá? Lembrando que o curso ele se encontra com as inscrições abertas, com um desconto de 20%, tá? O link se encontra na bio, qualquer dúvida também podem estar falando diretamente comigo, tá? Desejo uma ótima noite a todos, né? Já estamos finalizando o dia. Desejo uma ótima noite para todos, um ótimo final de semana, e a gente se encontra na nossa próxima live, tá? Tem uma última pergunta aqui sobre o curso já está aberto. Está sim, né? As inscrições se encontram abertas e o link se encontra na bio, tá? Qualquer dúvida sobre o curso pode também estar mandando mensagem que eu estou respondendo, tá bom? Então, a aula vai ficar no YouTube, daqui a pouquinho eu estou jogando o link lá nos stories para que vocês consigam acessar, tá? Um beijão e uma ótima noite a todos.